Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, amigo das longas datas, da época de Go On, fez diversos trabalhos com a gente lá, muito legais. E eu encontrei ele recentemente numa festinha de aniversário e ele me falou de um projeto que eu não tive como convidar ele, deixar de convidar ele para gravar hoje esse tabelando aqui. Então hoje eu vou estar tabelando com o Lucas. Lucas, obrigado aí da tua disponibilidade para falar um pouquinho desse projeto. Dá um alô para a galera aí, se apresenta um pouco e aí depois eu falo do projeto aqui e te pergunto algumas coisas. Legal. Em primeiro lugar, Tamba, muito obrigado pelo convite. Maravilhoso ter te reencontrado. Foi bom para relembrar esses bons momentos que a gente passou aí no passado. Sem dúvida. E, poxa, eu trilhei minha carreira toda, praticamente 10, 12 anos, no contexto de desenvolvimento organizacional. Foi isso que me levou a GoOn. O que a gente fazia, né, o que eu fazia na época era apoiar as empresas a mergulhar na sua realidade, se perceber, se sentir e ajudar esses grupos a tomar decisões sobre cultura, sobre o clima, o ambiente, liderança, processos, para de alguma forma apoiar o desenvolvimento desses sistemas e possibilitar que a partir de um desenvolvimento eles pudessem crescer, né? Então eu costumava dizer que não existe crescimento sem desenvolvimento, e desenvolver significa desenvolver as pessoas, o grupo, a cultura, os processos, a gestão, a estratégia, e tudo isso de alguma forma a gente tocava nesse trabalho. E aí, de um tempo para cá, eu me reconectei com um grande amigo, um colega que hoje é um dos meus sócios, é o Pablo Pires. Ele sustentou aí uma ideia, né, uma tese de trabalhar crédito para a saúde, né? Foi o início da Doctas. E eu me apaixonei pelo projeto e hoje estou aí nesse desafio, construindo essa empresa, essa história. Legal. Cara, muito legal esse desafio novo. A gente vai falar exatamente dele aqui. Mas, putz, cara, fantástico o trabalho que o Lucas fez na Go On, fantástico o trabalho que ele fazia, um trabalho assim profundo realmente, de desenvolvimento que não era só do CNPJ, até porque não existe Uhum. CNPJ sem pessoas por trás, então essas são as maiores transformações que a gente tem. Mas o Lucas falou que ele está agora num novo projeto e eu queria exatamente contar. Eu acho que a gente tem, no mínimo, duas coisas essenciais carentes no Brasil, né? A primeira é a educação financeira, né? Que a gente fala tanto e sempre é tema aí de algumas conversas que a gente tem, de painéis que a gente faz. E a outra é a questão de saúde, né? Que, cara, por mais que a gente tenha aí programas, planos, enfim, a gente nunca consegue atingir, né, o público tão carente desse país. E o Lucas exatamente comentou aí de uma iniciativa. Quando ele comentou isso, eu falei, cara, preciso divulgar isso dentro do meu mundo aqui, que ainda é pequeno, né? Lembra aí, galera, estou com 700 seguidores, né? Então, rumo a 1.000, minha meta é chegar a 1.000 seguidores até junho de 2023. Então, vamos compartilhar, vamos assinar o canal. Mas, enfim, o Lucas, quando comentou isso, eu falei, cara, vamos fazer um vídeo. O Lucas e mais o Pablo, que é um cara também que eu conheço já de grande tempo aí, foi um cara que teve a iniciativa, posso falar aqui, acho que não tem problema, de lançar aquele cartão famoso, o cartão Paraisópolis, né, que tinha o objetivo também de inserir um público de forma social a meios de pagamento. Chegou a ser um grande sucesso, o cartão até hoje ele existe ainda, só que aí teve algumas mudanças e aí o Pablo agora está nessa nova vibe aí com o Lucas, que é onde eles formaram abriram me ajuda aqui, a Doctus. Doctus, que é uma startup com foco em crédito para a área de saúde. Então, queria que o Lucas explicasse um pouquinho dessa iniciativa, né? Para quem que é essa iniciativa, como é que ela foi criada, qual foi a ideia, né? O propósito, né? Que a gente falava tanto na época do trabalho, qual foi o propósito da criação da Doc? Muito massa.
No início lá, essa experiência que o Pablo teve de criar o cartão Paraisópolis, né? Foi uma experiência que eu atuei na época como consultor para ajudar, apoiar nessa questão de construção mesmo do produto, né? E muitas das lições e das oportunidades que surgiram na época foram trazidas para a Doctus, né? Muito legal. O Pablo ele já trabalhava com cartão, né? Com cartão de private label, né? Para um supermercado, uma rede de supermercados. Então ele já vinha com essa lição aprendida, né? De várias lições aprendidas desse contexto, e aí a gente percebeu que na área da saúde tinha um déficit, né? Tem vários, né? À medida que a gente foi caminhando, a gente foi percebendo muita coisa. Mas o primeiro deles é: você tem crédito estruturado para comprar uma roupa, para comprar comida, para comprar carro, comprar apartamento, mas você não tem para fazer uma endoscopia, para fazer uma ressonância, para ir comprar um medicamento, para acessar um médico. Então, esse foi o início da Doctus, o ponto de partida, né? Em criar uma organização que fosse replicável, que fosse facilmente escalável. Então, a gente bolou ali um aplicativo que pudesse criar uma jornada diferente para a pessoa acessar a saúde. E com o tempo, a gente foi percebendo que o crédito é só uma pequena parte dentro desse contexto, né? O mais importante é a gente perceber que sem saúde, nada acontece na vida. Se a pessoa tem saúde, ela consegue não só viver, mas buscar colocar os talentos dela no mundo, buscar fazer um sonho dela acontecer, cuidar da sua família, cuidar daqueles que dependem dela. Na Doctus, o que a gente se propõe é exatamente, e aí a ideia foi tomando forma à medida que ela foi ao mundo, né? É fazer um aplicativo que possa apoiar essa jornada de saúde da pessoa, dar acesso, facilidade e criar as condições para que essa pessoa consiga cuidar da saúde, tá? Então, hoje em dia, no aplicativo, a gente dá a possibilidade das pessoas, por exemplo, acessarem gratuitamente, todos os descontos que a gente negocia na formação de uma rede de saúde, uma rede médica. Então, a gente chega em algumas regiões, a gente faz parcerias com médicos, especialistas, com laboratórios, com nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, ou seja, todos os serviços que são necessários para que uma família esteja saudável, e a gente negocia um preço mais acessível. Por que que isso é importante? Porque quando, no nosso Brasil, a gente tem algumas anomalias. A primeira delas é que quem tem dinheiro acaba pagando um plano de saúde, e quando o plano de saúde possibilita que essa pessoa vá no médico, ele faz um repasse de cerca de R$ 100, por volta de R$ 100. Agora, quando uma pessoa que não tem poder aquisitivo, ela precisa ir no médico e por um acaso acessa esse mesmo médico, ela paga o preço cheio do médico. Então, quem tem dinheiro paga menos, quem tem pouco dinheiro paga mais. Então, a gente faz um trabalho de formação de rede para que os nossos assinantes, em grande parte pessoas que não têm plano de saúde, possam, sem pagar nada a mais por isso, simplesmente acessar os preços mais exclusivos e acessíveis que a gente negocia e que são próximos, mas melhores do que os planos de saúde praticam. Então, a gente, num trabalho único, a gente consegue oferecer um preço mais exclusivo para os assinantes e um preço melhor para os médicos nesse trabalho, Legal, médicos, laboratórios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo legal. ponto é a questão da telemedicina. Então, muitas situações elas são facilmente resolvidas ou encaminhadas quando eu falo com o médico, acesso ao médico pela internet, de casa, no conforto, estou me sentindo mal, a última coisa que eu quero é me deslocar para um posto de saúde ou para um médico, enfrentar uma fila, muitas vezes no contexto que eu estou, tá exposto a mais doenças, ou Exatamente. no contexto, cara, no contexto que eu estou, dependendo da situação, levar muito mais tempo para resolver, ter mais gasto, porque é deslocamento, é tempo, é dinheiro. Então, lá no conforto da minha casa, eu posso acessar o médico, a Doctus oferece pronto atendimento, e aí já é dentro dos planos pagos, né? Pronto atendimento, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu, pelo aplicativo, entro em contato com o médico. Primeiro é uma enfermeira que faz uma triagem, depois um médico que faz o atendimento, e Legal. aí vai receber receita. Como uma consulta normal. Você vai fazer a triagem e depois vai para o médico.
Perfeito. E o legal é que a gente tenta combinar o digital com o presencial, porque se ele vai para o pronto atendimento, para consulta online, ele recebe os inputs que precisa fazer um exame ou acessar um especialista e ele tem a rede presencial para ele poder acessar. Porque a telemedicina, ela tem um limite. Por quê? Porque a saúde, ela é física, ela é toque, eu preciso Ah, te examinar, eu preciso, eu né? vou dar um exemplo aí de tudo isso que você está falando, né? Nós estamos gravando esse vídeo na segunda-feira, onde foi domingo. Domingo eu passei das 2h30 até as 7 horas da noite no hospital, porque eu tô com uma gripe terrível, congestionamento, ouvido entupido. Cara, podia ter feito por telemedicina? Ontem não, porque eu fiz uma lavagem efetivamente de ouvido, né? Então, assim, óbvio que eu podia ter feito um primeiro atendimento com o médico geral, que foi o caso, e aí sim ter sido dirigido fisicamente para algum lugar. Mas, assim, às vezes quando a gente tem que ir no médico, é dolorido, porque a gente sabe que a gente, cara, por mais que eu fui num hospital, um dos dois melhores de São Paulo aqui, não vou citar nomes, mas, cara, mesmo assim, o atendimento ele demora. Então, essa questão da telemedicina é fantástica hoje, né? São os Fantástico. efeitos da pandemia, os efeitos positivos da pandemia, né? Exatamente. E você trouxe uma coisa que é muito interessante, que é assim, tudo isso é muito novo para as pessoas. Sem As pessoas não dúvida. estão acostumadas a consulta à distância. Mas o interessante é a gente perceber que a nossa vida ela pode se adaptar a essa nova dinâmica. Exatamente. Eu não estou bem, eu com certeza vou precisar ser examinado, mas que tal eu falar com o médico aqui antes de eu sair de casa Exato. para ver se eu tenho atenção a fazer, entendeu? Exatamente. E isso não adianta a gente ir no Google, né, procurar, porque o Google acaba sendo, em termos de medicina, cara, uma situação horrível, né? Todo mundo que vai fazer uma consulta no Google acha que amanhã vai morrer, né? Porque, Uhum. porque você tem inúmeras questões aí que falam coisas que não estão sendo diagnosticadas para aquela pessoa. Então, acho que, putz, cara, isso é muito legal e assim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é. Porque assim, cara, eu me lembro, eu tive uma empregada que teve uma série de problemas de saúde, cara, mas a hora que ela tinha que ir no médico, cara, era um negócio assim que era uma tortura. O negócio era agendado para daqui 6 meses, para fazer um exame, para tudo. E é exatamente isso que a gente falou, né? A pessoa de baixa renda, eu sou uma pessoa que tem algumas questões de saúde aí. Eu tenho mês que eu gasto de farmácia 3 supermercados. Cara, é um Uhum. negócio assustador. Então eu fico pensando, putz, cara, quem não tem condição de sequer ver um médico, cara, como é que faz, né? Então, assim, a pessoa de baixa renda acha que até acaba sendo, paciência, fazer o quê? Então, como é que eu sendo um cara de baixa renda, posso me conectar, Doc? Legal, excelente, Edu. Só para completar Claro, te uma interrompi também, última. pelo amor de Não, Deus. não, não. Nada, não. Tem uma outra coisa que é muito importante, que até tem a ver bastante com o fórum que você, do seu universo, né, de cobrança, de crédito, que pelo aplicativo a pessoa pode acessar, né, a gente faz uma análise e a gente oferece para ela uma linha de crédito para Que consumo legal. na nossa carteira. Na Isso é plataforma, importante. legal. Isso é importante porque a grande maciça maioria das pessoas, 90% da população brasileira, não guarda dinheiro. Não, Então, o imprevisto de saúde, quando surge, ele surge desavisadamente, vem e a conta é: eu vou no médico, compro um medicamento, faço um exame, tranquilamente R$ 600, entendeu? 500, 400, R$ 600. Então, como é que a gente viabiliza para que essas pessoas possam cuidar da saúde? Uma coisa que é muito importante que a gente fala é assim: isso é uma jornada. O que a gente busca é acompanhar essa pessoa ao longo do tempo. Por quê? Porque tudo que é cuidado antes, sem dúvida alguma, tem maiores chances de se tornar um problema irreparável no futuro. Ou um problema que vai, no futuro, ser muito custoso para ser resolvido. Tá? que desculpa aqui também te interromper, pelo que eu entendo aí, pelas pessoas que eu acompanho, mais idosas na minha família, é a filosofia da Prevent, né? Pelo que eu entendo.
que é sempre fazer o processo preventivo. Minha sogra, por exemplo, vai no médico todo mês e eles ligam para ela exatamente para agendar rotinas, exames, tudo isso. Que eu acho que é essa filosofia da prevenção, né? E não adianta ir no médico a hora que você já tiver, né? Exatamente. E aí, no fundo, sem dúvida alguma, se a pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade econômica, a Hum, saúde acaba muitas vezes sendo prejudicada porque ela não tem condições de sempre que surge um problema, ela ir tá. ao médico resolver. E aí a gente vê situações dramáticas, né? Então, a pessoa fica doente, vai no SUS, faz uma primeira consulta e pelo SUS mesmo faz um exame. Só que o exame vai sair 2 meses depois. A pessoa já está curada, já está com outra coisa, já está com outro problema e o exame ainda não saiu. Ou a pessoa faz uma cirurgia pelo SUS, o retorno da cirurgia é 1 ano depois. Então, assim, já se curou, já tem outra situação. Então, é E muito você complexo. sempre otimista, né? Porque eu já fico pensando, pô, cara, pode ter dado uma complicação e a pessoa não tem tido tempo nem de voltar, né? Assim, aí tem casos mil, né, Edu? Sim, Mas o importante é assim, o que que a gente percebe? Seja na saúde, né, suplementar, né, nos planos de saúde, seja na Doctus, a pessoa, ela é responsável por algum custo. Ou ela paga o valor claro. dela mensal, ou ela paga o valor quando ela for se consultar de fato. O que que a gente inicialmente faz é assim, a pessoa não tem renda, se ela for via Doctus, o que que isso significa? É que ela vai pagar menos por isso, entendeu? Então, assim, ela não pode ter o plano, mas ela pode ter a Doctus que dá condição dela acessar um especialista, um exame, por às vezes até 70, 60, 50% de desconto, sem pagar nada por isso, Du. Ela entra, se cadastra, chega num laboratório conveniado a gente, o hemograma custa R$ 15, no nosso caso custa 8, num determinado laboratório. Então, isso já é uma contribuição sem precedente para ela, entendeu? E em muitos casos as pessoas têm até dificuldade de entender o quanto isso está contribuindo com a vida dela por achar que isso está muito bom para ser verdade, sabe? Então esse é É, o primeiro ponto. legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a pessoa percebe que ela precisa. Então, de cara, a gente dá as condições para que ela tenha uma assinatura gratuita e já se beneficie, tá? O segundo ponto poxa, eu quero um apoio, uma ajuda um pouco mais ampla para eu acompanhar a minha situação de saúde. E aí entra a questão da telemedicina, entra a questão do crédito, porque a gente entende que essa é uma pequena jornada para ele. Se ele tem algum problema, ele acessa o médico em menos de 5 minutos, ele está falando com o médico, fala com o enfermeiro e fala com o médico. Pega um exame, pega uma indicação de um especialista, pede uma indicação de um medicamento, vai na farmácia conveniada, vai no médico conveniado e paga menos por isso. Se a situação estiver muito apertada, ele está sem poupança, mas sabe que daqui a tantos dias vai receber o dinheiro, ele vai lá, pega o crédito e resolve a vida dele, entendeu? Não deixa de interromper o tratamento, porque é muito comum a pessoa com uma condição financeira mais vulnerável, ela chegar numa farmácia e virar e falar assim, Começa ó, isso. o médico passou os 4 exames, qual desses 4 aqui é o mais importante? Porque eu não tenho dinheiro para pagar tudo, entendeu? Paga tudo. Ou, Então eu preciso fazer tenho. um exame agora, preciso Aham, fazer um exame para voltar ao médico em 30 dias, que foi o tempo que ele me deu de retorno, só que eu só vou receber no mês que vem. Então, é assim, eu preciso fazer o exame agora, entendeu? exatamente. Senão eu ainda vou pagar mais caro da consulta, entendeu? Então eu tenho duas opções. Eu posso acessar a plataforma e ter um acesso direto a descontos, ou se eu não tiver dinheiro, eu posso fazer uma solicitação de crédito para poder caminhar com o tratamento, o exame ou a consulta e aí pagar somente depois. Isso aí, entendi certo. Perfeito. Legal, Exatamente. legal. Exatamente. Agora, Lucas, isso é um negócio fantástico, né? Que, putz, é uma disrupção, né? Quer dizer, o cara, ele hoje ele se enxerga como sem acesso à saúde. Então, cara, não tem jeito. Se eu tiver doença,
eu vou ter que fazer o que eu puder aqui, me virar. Como é que vocês estão trabalhando na divulgação disso, né? Porque, cara, um produto, é óbvio que um produto desse, eu acho que a questão convênios, descontos, ok, mas a linha de crédito, isso também depende de um capital, tudo. Mas como é que vocês estão divulgando isso para que isso possa estar acessível à maior parte da população? Legal. A forma que a gente encontrou de fazer esse trabalho, porque a gente percebe que o quê? Se a gente só explora, né, e oferece essa via da telemedicina, Claro, a gente fica limitado. Por quê? perfeito. Por pesquisas, a gente percebe que as pessoas vão na telemedicina, mas elas não dão continuidade ao seu trabalho pela telemedicina em Aham, todas as necessidades. Tem necessidades que precisa realmente do contato. claro, Então, no primeiro momento, o que que a gente tem? A gente tem uma divulgação, um trabalho de redes sociais mais aberto, sem fronteira, para trabalhar o nosso produto com a telemedicina, certo? Só que em algumas regiões, a gente tem alguns licenciados, pessoas que realmente têm uma boa conexão com a área de saúde, são muito empreendedores, têm uma pegada bem forte comercial, e eles acabam adquirindo o direito de implementar doctos num território, tá? E isso foi o que entendi. fez a gente, ao longo do tempo, startar a nossa operação em algumas regiões e não só trabalhar o digital, mas também trabalhar o presencial, certo? Legal. E efetivamente formar essa rede, né, essa rede de parceiros, e aí com as mais diversas especialidades, clínicas, né, hospitais em alguns casos, e o que fez a gente, por exemplo, estar presente em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Linhares, no Espírito Santo, Teixeira de Freitas, na Bahia, Sorocaba, no interior de São Paulo. Então, e aí quando a gente está presencialmente no território, a gente intensifica o processo de redes sociais, mas também faz um trabalho de Local, né? localidade. Local. Então, tem lá as coisas convencionais, um outdoor, um carro de som, a rádio, mas também tem trabalhar essa comunidade local, a gente participar dos eventos locais, promover eventos na região, fazer um trabalho junto aos nossos parceiros para que a gente possa também fortalecer a relação com os médicos, a nossa rede. Então, aí a gente começa um trabalho bem mais de qualidade, porque o desafio é o quê? É a gente educar e transmitir para a pessoa que ela tem possibilidade. O SUS, Exatamente. o SUS, ele é maravilhoso. Você imaginar um sistema único de saúde que cuida de 200 milhões de pessoas e assim, e efetivamente cuida. Só que é muita gente. As coisas estão ficando cada vez mais caras, o orçamento está ficando cada vez menor. A quantidade de pessoas que ficou desempregada nos últimos tempos foi muito grande. Essas pessoas perdem seus planos de saúde porque estão vinculadas a empresas, vão para o sistema SUS. Então, assim, a quantidade de variáveis que dificulta com que o SUS ofereça um trabalho de qualidade é muito grande. Então, assim, o que a gente fala é que a Doctus é um complemento para aquela pessoa que sabe quando precisa ir no SUS, ela sabe, entendeu? Ela sabe o momento que ela não é nada além de simplesmente ir no postinho de saúde do lado da casa dela, falar com o médico que muitas vezes ela conhece, que está lá e vai resolver a situação dela. Ou às vezes até com o médico de família, ou até com a pessoa, agente de saúde que visita a casa dela, ela sabe. Mas ela também pode saber que dependendo do que ela tenha, essa alternativa não vai dar o tratamento que ela precisa, com a qualidade que ela poderia ter, na rapidez que ela poderia ter. Ela não pode esperar um mês para um exame. Ela tem que estar bem semana que vem, porque ela vai trabalhar, ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer vai viver, né? Então é aí que a gente entra fazendo esse trabalho e educando a pessoa e as pessoas de que ela tem a oportunidade, a possibilidade de ter um complemento desse. Tá mutado, Du.
Perdão. Pô, muito legal, Lucas. É fantástico o trabalho. E aí eu acho que o ponto aqui principal, ou o principal de destaque que eu queria trazer, né, é a importância também do crédito, né? Eu não canso de, toda hora que eu falo sobre crédito, eu falar o quanto o crédito é importante para o desenvolvimento de qualquer negócio, qualquer país, né? E a gente vê aí o crédito sendo direcionado para uma questão super importante, né? A gente talvez aí nesse final de semana aqui, eu postei no LinkedIn uma frase do Kennedy, né, que eu gosto muito, que é aquela: não pergunte o que seu país pode fazer por você, e sim aquilo que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que a gente tem uma tendência, né, a sempre esperar. Eu ouvi um dia uma reportagem que falava que a maioria dos países católicos sempre esperam por um salvador, né? Então a gente sempre espera por alguém que vá salvar a nossa pele, fazer por nós. E, cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, cara, parabéns para vocês por Obrigado. estarem abrindo essa iniciativa. Eu queria pedir aqui para toda a audiência, que é pequena ainda que eu tenho, mas que está crescendo bastante, compartilhar esse vídeo, indicar, porque, cara, eu acho que a gente tem obrigação de levar essa ideia para todo mundo que precisa realmente utilizar um serviço desse e que muitas vezes acha que, tudo bem, tá, tô com uma dor aqui, mas puta, como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho acesso ao sistema de saúde, eu não consigo fazer um exame. Então eu vou ficar aqui, vou tomar uma Novalgina, vou tomar um Dorflex. Amanhã eu vejo. E como o Lucas falou, essas pessoas têm que ter saúde, porque a saúde é o que permite elas estarem vivas, trabalhando e gerando receita. E a gente sabe que o povo brasileiro é um povo que pode ter inúmeros problemas, mas é um povo guerreiro, efetivamente, né? E também empreendedor. Então, queria te dar os parabéns aí a essa iniciativa que eu achei fantástica. De novo, por mais que a minha audiência ainda seja uma audiência pequena, eu tenho certeza aí que os 150, até 200 pessoas aí que vão ver esse vídeo vão compartilhar para que a gente possa levar a Doctus para quem precisa efetivamente. Eu vou deixar todos os contatos da Docta, como acessar a plataforma, na descrição do vídeo. E Lucas, te agradecer aí, queria que você fizesse tua despedida aí, falasse ainda o que você quer aí comentar, mas mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de estar falando com você principalmente e desse assunto aí que é tão importante para a vida aí da galera. Muito legal. Antes de mais nada, te agradecer pela oportunidade aí de contar um pouco mais da Doctus. É um enorme esforço, né? Muita dedicação que está sendo colocado aqui por mim, pelo grupo que está por trás da Doctus. E no fundo, é um negócio, né? Precisa parar de pé, precisa ser lucrativo para continuar fazendo os seus sonhos, mas antes de tudo, a gente está aqui para entregar um valor muito real para as pessoas, sabe? Existe um propósito que está vivo aqui na Doctus, porque realmente, assim, o que a gente precisa, e aí a gente percebe na vida, né? Poxa, se eu estou bem de saúde, eu consigo estar bem numa relação, sabe? Se eu estou com uma dor e aquela dor está insuportável, eu não vou conseguir tomar boas decisões, eu não vou conseguir me relacionar, eu não vou conseguir me dedicar no trabalho, eu não vou conseguir sonhar, eu vou ficar sobrevivendo na vida. Exato. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando do nosso bem mais precioso e poder e ter a oportunidade de desenvolver um produto para essa finalidade é assim, sem valor, sabe, Du? Então, antes de mais nada, queria te agradecer. Convido as pessoas a acessarem a plataforma, conhecerem um pouco mais da Doctus. Eu estou completamente à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. E, sem dúvida alguma, todo o apoio é fundamental para que essa ideia e esse produto, todo esse valor chegue a quem realmente precisa. Então, estou aqui e conto também com quem está assistindo a rede. Legal. Muito obrigado, Obrigado. Lucas, mais uma vez. Galera, era isso. Lembra aí, curtir o canal, compartilhar o vídeo. E é isso aí. Muito conteúdo por aqui.
Obrigado mais uma vez. Até a próxima, gente.